Olá, galerinha do meu canal, tudo bem? Estamos aqui em mais uma aula sobre absolutismo, falando dos teóricos do absolutismo. Não esqueçam de dar o seu like, é porque vai para o YouTube, beleza? É por isso que eu tenho que falar desse jeito, eu acho. Pelo menos eu vejo as pessoas postando vídeo no YouTube tudo assim, né? Eu assisto muito vídeo do YouTube de comida, eu sou gordo. Bem, então, né, nós já falamos um pouquinho sobre os teóricos do absolutismo, né? Falamos sobre o Baudin e agora o Bossuet, só para retomar por causa do vídeo, tá bom? O Bossuet, então, ele foi muito influenciado pelo teocentrismo e acabou influenciando muito a dinastia dos Bourbons, Luís XIV, XV, XVI, né? Até o Carlos, né, que assumiu depois da Revolução Francesa e da Era Napoleônica, ele tentou, né, ressurgir com as ideias do Bossuet. Né? A ideia do Bossuet, então, é de que o trono do rei era não ocupado por um humano qualquer, e sim por um ministro de Deus, um escolhido por Deus. Né? Então, nós temos aí esse textinho. Ó. Aquele que deu reis aos homens, quis que eles fossem respeitados como seus representantes. Então Deus te deu o rei. Você tem que respeitá-lo, porque senão você vai estar rompendo com a vontade de Deus. Se você rompe com a vontade de Deus, você vai para onde? Para o inferno, beleza? Então, uma pegada ainda muito teocêntrica, tá bom? Outra figura, o Grotz, né, o Hugo Grotz, ele trouxe a ideia do direito de paz e de guerra, tá? O que o Grotz vai defender? Ele vai defender um governo autoritário, beleza? Um governo despótico, autoritário, com um poder ilimitado do Estado. E como o Estado e o rei seriam a mesma coisa, o poder ilimitado do rei. Muito bem, tá bom? Então, nós temos aí, na ideia de paz e de guerra, um governo despótico com um poder ilimitado, beleza? Caso contrário, né, qual é a ideia do Hugo aí? Se nós não tivéssemos um governo despótico com um poder ilimitado, a gente viveria numa guerra constante. A paz é estabelecida pelo despotismo, pelo autoritarismo. Caso contrário, nós viveríamos numa espécie de selvageria, beleza? Uma ideia muito próxima à do Hobbes no Leviatã, beleza? Tranquilo? Então, ó, os governantes eles utilizavam a violência como uma desculpa para manter a centralização do poder por conta dessas justificativas. Então, era como se a violência fosse um... Não, tá tranquilo, meu bem. Era como se a violência fosse uma espécie de um mal necessário. Se não tivesse a violência para tratar com os súditos, eles viveriam numa selvageria e nós não teríamos uma sociedade se desenvolvendo. E quando vocês observam uma sociedade se desenvolvendo, uma sociedade com a economia se desenvolvendo, a burguesia não teria lucro caso nós vivêssemos numa selvageria. Entenderam? Então, a ideia do Grotz é justamente a ideia de favorecer a burguesia. A burguesia está patrocinando esse movimento. Ok? E aí nós vamos para os clássicos, né? O que seria um clássico aqui nesse processo? Maquiavel e Hobbes. O Maquiavel, né, o Nicolau Maquiavel e o Thomas Hobbes são os mais famosinhos, os que mais aparecem em questões sobre absolutismo. Por exemplo, nas questões de absolutismo que vocês vão fazer hoje, eu coloquei 2 questões das 5 de Maquiavel, beleza? O Matheus gosta muito do Maquiavel, ele falou na aula anterior, né? Uhul, Maquiavel, né? O Maquiavel, ele tem uma obra clássica chamada O Príncipe, tá? Que ela é muito lida pensando no absolutismo, mas nós temos que ler O Príncipe, se caso um dia vocês forem ler O Príncipe, leiam ele pensando também na ideia de unificação, tá? O Maquiavel, ele foi um primeiro a defender a unificação da Itália, beleza? Esse processo não aconteceu com Maquiavel,
a Itália ficou fragilizada e perdeu espaço para outros estados, como Portugal. A Itália só veio a se unificar em 1870, por isso a Itália ficou, né, num ócio, num vácuo, vamos dizer assim, do processo do desenvolvimento histórico e econômico, beleza? Mas o primeiro a idealizar a unificação da Itália para fortalecer aquele território foi o Maquiavel na obra O Príncipe. A gente lembra muito da parte aí do absolutismo, dos fins justificam os meios, mas esquecemos dessa parte da unificação quando falamos em Um Príncipe, tá bom? E aí, Matheus, tá bom? Então, o que Maquiavel está defendendo aqui? Ele está defendendo a ética igual à política, né? Está equilibrando ética e política como uma coisa só. E aí o Estado ele estaria acima de tudo. E o rei era o Estado, então o rei estava acima de tudo. E quando ele falou na sua obra aquela frase clássica que todos repetem, muitos nem entendem, os fins justificam os meios, né? Para manter o Estado forte e centralizado, você poderia utilizar quaisquer meios, inclusive o sugerido pelo Hugo, a violência. Beleza? Então, nós deveríamos utilizar, inclusive, a violência para manter o Estado forte e centralizado para garantir o desenvolvimento econômico. Como a Itália não se manteve forte e centralizada, ela perdeu para Portugal a hegemonia econômica ali na transição do século XV para o XVI. Beleza? Então, o Nicolau Maquiavel vai defender um Estado forte e centralizado, onde esse Estado, para se manter dessa maneira, ele deveria utilizar qualquer meio possível, inclusive a violência, beleza? Por isso que, na parte lá de absolutismo no início, nós falamos que a gente tem que estudar o absolutismo para evitar que essa merda volte algum dia, beleza? Nós temos que ter liberdade de pensamento e não tomar porrada do governo para poder, né, aceitar as coisas piamente. O Thomas Hobbes, eu gosto muito do Hobbes, porque o Hobbes depois nós podemos fazer um contraponto com o Rousseau no Iluminismo, né? Aproveitando inclusive a filosofia, a sociologia do Alexandre, tá? Depois a gente poderia marcar aí um dia um bate-papo, caso a gente fique mais tempo aí isolados, né? Onde eu e Alexandre, né, vamos conversar um pouquinho com vocês sobre esse mundo moderno e um pouquinho dessa construção aí. Bem lindos. Porque, Lucas, existe uma possibilidade muito grande de, a partir de agosto, né, vocês voltarem de forma lenta e gradual a estudarem no meio físico. Né? Começa pelo ensino médio, depois Fundamental 2 e Fundamental 1. Existe uma pressão muito grande para que em agosto as aulas voltem. Então, isso não me surpreenderia, não, tá bom? Deixa eu esperar os coleguinhas que estão digitando para ver se há algo nesse sentido também, para eu não atropelar vocês. Nossa, vocês estão demorando muito a digitar, vocês estão catando milho, eu vou continuar aqui. Ah. A maioria não, Lucas, mas eu acho assim que os alunos do ensino médio, né, mas através de uma escala também, eu acredito que a turma de vocês, né, não é uma turma muito grande, então talvez não precise, porque lá na escola tem salas grandes para comportar vocês. Mas, por exemplo, a turma do terceiro ano teria que ser dividida, mas eu acredito que em agosto a gente esteja voltando, né, o Sinep, que é o Sindicato das Escolas Particulares, eles estão pedindo muito que esse retorno aconteça. E aí, né, tem aquela questão também se a família vai querer colocar o filho dele na escola ou não, né? Eu, por exemplo, o meu tem 3 anos. Eu não vou mandar ele para a escola. A gente está fazendo as atividades online. Enquanto eu não tiver 100% de certeza sobre o isolamento, sobre a redução, eu não envio o meu filho para a escola, tá bom? Eu também tenho essa questão, igual eu te falei, né? Não vão ser todos os pais que vão confiar de imediato mandar o filho para a escola, né? Ninguém quer colocar o filho em risco, mas eu acredito que a partir de agosto nós vamos ter uma escala, né? Pelo menos assim,
numa quarta-feira eu vou ter contato com uma parte de vocês, numa outra quarta-feira uma outra parte de vocês, né? Acho que algo nesse sentido, tá? Mas uma coisa é fato, nós vamos ter que pensar numa reabertura das escolas, né? Tem que ser o último a ser reaberto, mas nós temos que pensar nisso. Não, não, Letícia, não existe essa questão de reprovação por falta, não. Mesmo porque os alunos que estariam ausentes, eles estariam respaldados que eles estão ausentes por conta da pandemia, né? Então a gente teria como justificar todas essas faltas, então não existiria essa reprovação por falta, não. Esse ano é um ano atípico, né? Então reprovar por falta eu acho que é algo que não vai acontecer em hipótese alguma, né? Por nota também, só em casos raros, né? Eu acho que a escola vai ter que oferecer todas as ferramentas possíveis para vocês serem aprovados, tá bom? Mas vamos sofrer com isso por enquanto, não. Vamos pensar no Hobbes e num belo dia que eu vou chamar o Alexandre para a gente bater um papo sobre Hobbes e Rousseau com vocês. O Hobbes, ele produziu uma obra, né, chamada Leviatã. Leviatã seria um monstro mitológico, um monstro marinho, que seria a ideia do Hobbes sobre o Estado. O Estado, o governo, seria um mal necessário, assim como eu falei lá no Maquiavel, beleza? O Estado seria um monstro, mas apesar de ser um monstro, ele é necessário, porque as pessoas em estado natural vivem em selvageria, vivem em anarquia, a ausência de governo, não anarquia para o comunismo, tá bom? Então o Estado ele serve para livrar a humanidade da anarquia, da selvageria, segundo o Hobbes, tá? Para o Hobbes, deixa eu acompanhar o chat aqui. Mais ou menos, Lucas, calma. Não, gente, vocês estão muito apavorados com a questão de nota, né? Calma, beleza? Não acho que nós vamos ter 100% de aprovação, porque isso seria muito utópico, mas também nós não temos que achar que a escola vai pegar pesado, que vai maltratar vocês no retorno, não. A gente já não maltrata durante o período normal, porque vai maltratar justamente do retorno de uma pandemia. Gostei da frase do Matheus. Calma, gente. Tudo vai piorar. No fim, todo mundo morre. Beleza? O que é um peido se você já está todo cagado? Essas frases de apoio eu gosto muito, né? Mas vamos lá, vamos voltar ao Hobbes. O Hobbes, então, ele vai falar que o poder do Estado está acima de tudo. E no caso do Hobbes, tem uma pegada antropológica bem legal, tá? Qual seria a ideia antropológica do Hobbes, meus amigos? De que o homem em estado natural é um selvagem. Eu até uso um exemplo quando eu estou dando aula, né, na pegada do Hobbes, que quando nós estamos numa sala de aula regular, né, nós temos as mudanças de professores. E, teoricamente, todos os alunos deveriam ficar sentadinhos, esperando, bonitinho, não ir para a porta. Mas não é isso que acontece. Por quê? Vocês estão no estado de natureza, não existe nenhuma autoridade naquela sala, então vocês fazem o que vocês querem, que seria mais ou menos a ideia do Hobbes. O homem em estado natural vive em selvageria. Se não existe um governo para reprimir esse homem, ele vai viver de uma forma selvagem e a sociedade não se desenvolve dessa maneira. Beleza? Então, por isso que o Hobbes tem essa frase aí, que é meio atribuída a ele, que o homem é o lobo do homem. Nós mesmos nos destruímos nesse processo, porque nós somos maus por natureza. Beleza? Dúvidas, meus lindos? Então, só para retomar aqui as ideias dos nossos pensadores. O Jean Bodin e o Jacques Bossuet, teoria do direito divino. O rei seria um representante de Deus. O Hugo, né? Vamos passar aqui. O Hugo Grotz, ele vai falar de que
ele vai falar de que, né? Que horrível. Ele vai falar que a violência ela é necessária para conter a população. O governo ser autoritário e ter um poder ilimitado e utilizar a violência seria um mal necessário para essa sociedade se desenvolver. Num pensamento próximo aí ao do Maquiavel e o do Hobbes, beleza? O Hobbes, o Estado é um monstro, porque se nós vivermos em estado natural, nós vamos viver numa selvageria. E o Maquiavel vai defender que para manter o Estado forte e desenvolvido, nós temos que usar todos os meios possíveis, inclusive a violência. Ok? Dúvidas até aqui, meus lindos? Não? Então eu vou deixar para falar de absolutismo francês, deixa eu até marcar depois aqui no meu caderninho, absolutismo francês e absolutismo inglês no nosso retorno, tá? Eu vou colocar agora a nossa atividade, deixa eu pegar aqui, são 5 questõezinhas sobre essa parte inicial aí de absolutismo, tá? Eu acredito que eu coloquei uma questão sobre mercantilismo, porque eu ia falar de mercantilismo, mas não deu tempo de falar hoje de mercantilismo. Deixa eu ver aqui. Cadê minha questãozinha sobre mercantilismo? Tá, são 10 questões, então vai demorar um pouquinho mais essa atividade. Eu vou colocar essa atividade para vocês agora. Vocês vão ter todo o tempo possível para responder a atividade. Vai ter uma questão que vai ser sobre mercantilismo. Aí eu vou pedir para vocês abrirem uma aba, lerem um pouquinho sobre mercantilismo antes de responder essa questão, porque sobre mercantilismo eu só vou conseguir falar com vocês também depois do recesso. Não dá tempo de falar de mercantilismo nesses nossos poucos minutos aqui. Entenderam? Então, essa atividade vocês vão fazendo aí de forma lenta e gradual, sem pressa. Eu vou deixá-la aberta o tempo que for necessário para vocês responderem com muita calma, tá bom? Bom recesso para vocês, tá? Continuem aí mantendo esse isolamento necessário, se preservem, se cuidem, para a gente conseguir baixar esses índices e nos libertar desse isolamento, tá bom? Aqui está a atividade, façam com calma. O que a gente não discutiu aqui sobre absolutismo, que seria o mercantilismo, vocês aproveitem e pesquisem. Vai ter uma questãozinha sobre o Luís XIV, né? Sobre o Luís XIV, também faça uma pesquisinha antes de responder, tá bom? Fica como uma espécie de estudo dirigido aí para vocês, tá? Então, se não deu tempo de responder hoje, respondam amanhã, respondam durante o recesso, não precisa ter pressa. Não, tem sim, mas eu não vou ver mais vocês, Marcos, é por isso. Eu só vejo vocês agora depois do recesso, tá bom? Sexta-feira eu dou aula aqui virtual para a escola, mas só dou aula para o 9º ano. Eu não os vejo mais, tá bom? Por isso. Então, eu vou desligar meu áudio, vocês vão dando uma olhada na atividade, beleza? E depois vocês terminem essa atividade.